Presentes. Vereador Hélio José Janone. Presente. Vereadora Márcia de Souza. Presente. Vereador Edson Dulce Ferreira. Presente. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Presente. Vereador Vanildo Felipe Sotero. Presente. Vereador Fernando Vanucci Pepes. Vereadora Angélica Ochaneschi. Presente. Vereador Rafael Haddad presente, senhora presidente. Acórum, senhor secretário. Acórum, senhora presidente. Havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 20 de setembro de 2016. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata número 51/2016. Vereador Vanildo Sotero pede dispensa da leitura da ata. Em discussão, o pedido de dispensa. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. A expediente, senhor secretário. Presidente, só um minuto. Antes de nós entrarmos no horário dos expedientes, queria pedir um minuto de silêncio, através da Rádio Cornélio, para a senhora Iracide Meira Martins, 67 anos, Maria Adelina de Jesus Oliveira, 84 anos, Osmário de Moraes, 82 anos, Aparecida Amari Paixão, 81 anos. Então, são as pessoas aí que nos deixaram nesse final de semana em Cornélio Procópio, que Deus o tenha, e vamos, através da Rádio Cornélio, pedir um minuto de silêncio a essas pessoas. Minuto de silêncio. Há uso da tribuna, senhor secretário. Ao uso da tribuna, senhora presidente. Requerimento número 13 de 2016. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, eu, Maurício Aguinolete Pereira, portador do título eleitoral 585560-959-68, residente neste município, usando das prerrogativas que me são conferidas pelo artigo 199 do Regimento Interno, requeiro a minha inscrição para fazer uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Cornélio Procópio para falar sobre os seguintes assuntos: estacionamento rotativo e ofício do Ministério Público número 562 de 2016 do MP. Cornélio Procópio, 20 de setembro de 2016, Maurício Aguinolete Pereira. Senhor Maurício, o senhor tem 5 minutos para usar a nossa tribuna. Seja bem-vindo. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores. É a segunda vez esse ano que eu venho aqui. Na primeira, eu vim falar sobre a dengue e acabou dando alguma turbulência com relação ao número de vagas para vereador em Cornélio. Mas hoje eu vim falar do estacionamento rotativo. Eu queria saber se as vagas que foram demarcadas, elas estão de acordo com aquilo que foi aprovado pelo Detran do Paraná. E outra coisa, a obrigatoriedade da caneta dentro do carro. Esses dias eu fui estacionar, não tinha caneta, minha caneta tinha estourado. Aí eu furei o cartão. Perfeitamente dava para ver. Mesmo assim eu fui autuado. E eu acredito que isso não aconteceu só comigo, aconteceu com mais gente. Então isso é uma coisa que tem que ser vista, porque eu morei em Curitiba durante muitos anos, e antigamente, antes de ser raspadinha, porque é uma forma bem interessante até de ser, porque não obriga ninguém a levar caneta, porque ninguém pode ser obrigado a nada numa democracia,
não é? Facilita muito a vida, porque você pode fazer isso com a chave do carro. A chave do carro ninguém vai ficar sem. Não é isso? E então seria essa uma... Inclusive eu vou ter que entrar com uma ação para ver se eu faço valer para todo mundo, para que a gente possa furar o papelzinho. Porque eu tenho as provas, eu chamei o trânsito. E é uma coisa desagradável, porque você vai ter que se mexer para ver uma coisa que era óbvia. E o despreparo dos agentes com relação a isso também. Tá? Então, isso é uma coisa complicada e, realmente, é um despropósito dos caras. Eles podiam muito bem falar assim, não, está visível, está invalidada, da mesma forma como riscado com uma caneta. A lápis eu concordo que não vale. Não é mesmo? Pode apagar. A segunda coisa foi com relação à sessão do dia 1º de março. Essa sessão, ela foi postada no YouTube e ela costuma toda hora sair. Ela foi uma das mais visitadas da história da Câmara de Cornélio. Por causa da polêmica de 11 para 13, onde os senhores disseram que era para dar mais chance, para que novas pessoas fossem vereadores de Cornélio, né? Aí todo mundo tenta se candidatar de novo. Então, não é bem por aí. Mas, voltando ao assunto. Ministério Público. Eu sabia que não era competência do Ministério Público. Naquele dia eu fui ofendido pelo Edmar, e eu não vou repetir como não fiz aquele dia, ainda falei que ele foi indecoroso, porque foi uma quebra de decoro. Quebra de decoro é punível dentro de uma Câmara. Até porque aqui é uma casa do povo. E a casa do povo, o povo tem que ser respeitado. E eu não fui. Disse que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava trabalhar, e ele nem me conhece direito, não sabe nem o que eu faço. Mas eu nunca dependi do meu pai depois que eu saí de Cornélio Procópio, para informação do vereador. Pois bem, no Ministério Público foi apurado a sua fala e detectada, sim, a ofensa. Porém, eu pedi a retificação da ata e a mesma não foi feita, da forma como eu pedi, como o Ministério Público viu e ouviu, onde consta a ofensa. Mas a ação foi protocolada na Justiça e vai haver uma indenização, com certeza, porque eu falei que eu iria até a última instância. Só que tem um outro detalhe. O senhor, como se não bastasse, vereador Edmar, levou 3 testemunhas na delegacia, mentiu para o delegado, e as outras 3 testemunhas também. Foi o Sotero, quem mais foi junto? Tinham mais 2 vereadores, o Bruno e mais um vereador. Foi o senhor? Então foi o Pirulito? Mentir para o delegado? Se vocês mentiram para o delegado, vocês não vão mentir para o povo? Me fala uma coisa, isso é cabível dentro de uma democracia? Eu fui ofendido, vocês foram lá e ainda tiveram a capacidade de mentir para o delegado. E agora eu tenho aqui uma prova do MP que diz que foi dito, com perícia. E o secretário pedi para que constasse. Secretário, o senhor não colocou na ata, por quê? Eu pedi que constasse em ata. Mas se o senhor quer ser prefeito e não fez constar em ata, como é que o senhor vai fazer uma coisa dessa? Senhor Maurício, o senhor não fez. Deixa eu só responder. Pediu para constar em ata, pedi para que fosse feita a degravação, foi alterada a ata como o senhor pediu. Nós temos uma funcionária interna que faz isso. Ela conseguiu, o que ela conseguiu discernir de dizeres, ela colocou que a partir dali ela não conseguiu mais entender a gravação. Isso está na ata, senhor Maurício. Tá, eu estou com a ata aqui. Eu estou com a ata. Porém, no dia, todo mundo aqui ouviu. Todo mundo ouviu, porque eu ouvi, eu estava aqui, vocês estavam mais perto. E eu realmente todo mundo ouviu, o Edson estava de costa, o Zé Mano estava olhando para mim, ela não estava, o senhor estava, você estava, o Edmar estava, vocês dois do lado ouviram, você foi falar comigo ali, Sotero, você era muito amigo do meu pai, se eu precisasse de alguma coisa, era só falar com você.
Depois Maurício, você foi lá e Maurício, foi testemunhar a favor do Edmar. Muito respeito. Você está dizendo que eu ouvi. Como você sabe que eu ouvi? Eu não Você ouvi. me disse. Eu não ouvi. Você me disse ali. Você está dizendo que eu ouvi? Você me disse, Maurício. Maurício. Desculpa, o cara se alterou. Sim, tal. mas não que eu ouvi que ele falou. Você falou, você viu que... Pois é, o cara falou não, bobagem. mas eu não te disse que eu ouvi. Falou sim. Por favor, agora, pro Maurício. delegado, você falou que não ouviu. Mas eu ouvi. Tá bom. Ô, Bispo, por Tá bom, favor, respeita, eu estou te respeitando. Eu ouvi da tribuna. Olha a nossa questão de ordem. Não, só para a gente organizar. Senhor Maurício, o senhor está fazendo uso da tribuna. De qualquer forma é o seguinte. Então, eu gostaria que o senhor se acalmasse. Não foi feita a retificação da ata Foi como eu queria. Sim, não, mas existe foi feito aqui... em cima do que a funcionária pôde apurar, senhor Maurício. Não, mas eu trouxe aqui anexado... O senhor tem a gravação, o senhor pode utilizá-la como prova, não tem problema. Ela está no Ministério Público, inclusive. O Ministério Público, inclusive, ouviu e deixou assim, ó. Ademais, após análise do documento de folhas 3 do DVD-R juntado à folha 10, verificou-se que o senhor Edmar, de fato, usou a expressão que eu pedi para que constasse em ata, bem como que o senhor Maurício solicitou que aquilo constasse em ata no dia. Exatamente. E não constou. Foi uma falha da casa e Foi uma falha da casa. Pedimos para retificar isso e para colocar aquilo que Mas se fosse feito no dia, não ficaria no esquecimento. Então, quando acontecer alguma coisa, tem que ser feito da forma correta e na hora. Concordo com o senhor. Sabe? Porque Concordo. todo mundo escutou, só que ninguém quer aqui testemunhar contra político. Por quê? Porque tem medo. Aqui tem que vir, sim, o pessoal de Cornélio. Porque aqui tem que ser cobrado. Essa legislatura dos últimos 4 anos, quem que aprovou o projeto aqui? Eu fui tentar pegar hoje, pelo princípio da publicidade, eu teria que ter acesso a todas as informações que eu chegar no guichê e pedir. Está no site. Pega a Câmara de Ilhéus. A Câmara de Ilhéus está lá. Desempenho de cada vereador. Projeto apresentado, como foi votado, aprovado ou não. Vetado ou não. Isso é transparência. O nosso é uma piada. É uma piada. É difícil, se eu tiver que ver lei por lei, projeto por projeto, eu fico 3 meses lá, e eu não tenho esse tempo, estou estudando para concurso. Eu não tenho esse tempo. Mas eu tenho preocupação com o que vem por aí, porque a gente tem uma eleição daqui 2 semanas, e daí eu quero ver quem vem para o ano que vem, porque não pode ser uma turma desse jeito. Tem que vir mudança. Alguns aqui merecem voltar, mas outros nunca mais. Sabe? Isso na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas o que eu disse aqui hoje é grave. É muito grave. Afinal de contas, eu vim aqui, fui destratado e não fui ouvido pela mesa quando eu pedi para ser colocado em ata, né, Rafael? Foi uma falha, Maurício. Foi Na verdade, falha. sempre que a ata é mais o Ministério Público, um ato mais corrido. uma vez. A ata é um ato corrido. Graças então, a Deus, tudo o Ministério aquilo Público existe. que for colocado aqui, como o senhor pediu para que constasse em ata, fazendo uso da tribuna, deveria ter constado em ata. Assim que eu recebi a notificação, pedi imediatamente que retificasse. Porque, na verdade, o que acontece? A ata, a qual foi aprovada depois... a gente acabou pedindo dispensa da ata e a gente não se atentou a esse fato. Foi um erro da casa. Exatamente. Eu peço desculpas, mas já está constado, a nossa funcionária degravou, ela falou, Rafael, o que dá para ouvir até aqui, daqui para frente eu não consigo, para mim está inaudível o que foi falado. Mas então, se eu fizer uma perícia, dá para ver tanto que foi feito. É que a nossa funcionária... eu poderia ter economizado esse tempo e economizar dinheiro para não fazer perícia. A gente pede desculpa pela casa, mas... Mas se foi dito, solicitou aquele dia que constasse em ata e deveria ter sido constado em ata, porque é um direito seu e a Câmara, como você disse, é a casa do povo e aquilo que foi falado tem que ser gravado. Você tem a gravação, a gente colocou... Tem inclusive o vídeo do YouTube que toda hora sai do ar. Pediu... Coloca o vídeo, é impressionante. Foi o vídeo mais visto da Câmara. E ele sai do ar. É uma coisa absurda. Você coloca lá, daí 3 dias sai do ar. Então, eu vou amanhã testar de novo. Tá? Qual o vídeo é esse que ele está falando? O vídeo da sessão do dia 1º de março. Ele some. Onde aumentou o número de vereadores? Aquele dia que eu vim aqui.
Foi um vídeo que mais teve acesso. Não foi o dia que... Qual o número de vereadores nesse dia? Não. Não é isso que ele está falando. Não. Eu disse do dia que eu vim aqui. Lembra que eu vim aqui aquele dia falar da dengue, depois eu falei do número de vereadores? Lembro. Então, esse vídeo que criou a polêmica sobre a ofensa que eu sofri, ele foi postado no YouTube. Ele teve um monte de acesso. Geralmente tem 30, 25 acessos. Estava com mais de 150. Tiraram. Aí voltou para o YouTube. Já estava com 90. Tiraram. Aí eu não falei mais nada com ninguém. Eu vou postar no YouTube. A partir de amanhã vai estar no YouTube. Tá? A sessão da Câmara de 1º de março de 2016 vai estar no YouTube. Tá? Para o pessoal ver o que não está vendo. Precisa saber o que está acontecendo. Eu só desejo a todo mundo aqui que tenha um pouco de consciência e, a partir de agora, trate quem vier aqui na tribuna, mesmo quando pisar no calo e falar a verdade aqui, com respeito. Porque o povo tem que vir aqui e tem que ser respeitado. Assim como a gente respeita os vereadores, a recíproca tem que ser igual. Sabe? Porque senão ninguém vai vir aqui. E é importante que o cidadão participe. Porque vocês representam o cidadão. E não é todo mundo que vota, o voto é secreto, vocês não vão saber quem votou. O cara tem que vir aqui e falar. Como é que é? O voto é secreto? Desde quando não foi secreto o voto, Pirulito? Ah, tá. Um cara que não sabe que voto secreto vai concorrer vereador. Não, o senhor vai me desculpar, o seu discurso, vai me desculpar. É muito bonito quando o senhor vem aqui e fala que os vereadores te atacaram, que o vereador Edmar te atacou, mas o senhor, essa tribuna é livre para a população realmente vir aqui e reivindicar, mas o senhor, toda vez que o senhor vem aqui, o tom do senhor é de reivindicar, mas atacando. Atacando não. É porque quando o senhor falou do fim do voto secreto, eu sou autor do voto secreto. Hoje todo mundo sabe que jeito que o vereador vota mas aqui. Mas o voto é secreto e... Tá, mas o senhor estava falando, da questão da escolha dos vereadores, do prefeito, não é isso? Sim. Tá, mas exatamente. mais uma vez, quem está faltando assim com a educação é o senhor, porque o senhor... De maneira nenhuma. O discurso, o senhor vai me desculpar, mas o discurso, a fala do senhor é sempre agressiva. O senhor vai me desculpar, o senhor há de concordar. Agressiva. O senhor deixa eu falar um pouquinho, que o senhor falou até agora, e eu peço a parte... mais um minutinho, só para direito de resposta. Não tem problema, a gente acrescenta, tá, muito a mesa acrescenta o tempo do senhor. Tá certo. É que o senhor pode vir aqui quantas vezes quiser. Essa casa está aberta, nunca se furtou. Eu acho engraçado o senhor falar aqui que alguns merecem voltar, outros não merecem voltar. Claro, eu concordo com a opinião do senhor, porque é a opinião do senhor, né? Agora, a opinião do povo, nós vamos ver no dia 2, que quem realmente merece voltar ou não, né? Até como o senhor nos cobra, é importante, o senhor sabe também o que cada vereador fez aqui, para o senhor não ter na consciência do senhor, achar que nós passamos aqui 3 anos e 9 meses até agora, olhando para o céu e nada nós fizemos. Eu perguntei isso hoje. É importante o senhor saber também o projeto de cada vereador. É isso mesmo. Porque eu vou dizer para o senhor, eu vou de cara limpa aí na cidade, onde eu tenho ido nos bairros, porque eu deixei a minha marca nesse primeiro mandato. Aqui hoje, de manhã... Tá, eu deixei. E eu não tenho dificuldade nenhuma para debater com pessoas que nem o senhor, que representa a população. Porque realmente essa casa fez sim. Agora, o que nós não podemos é embolar... Mas tá, você aprovou quantos projetos? Questão de ordem, O que nós não podemos... Quantos projetos você aprovou? Não, o senhor tem que saber. Eu não tenho que saber, O senhor está questionando aqui. O senhor vem dizer como se essa Câmara não fez nada. Outra coisa. O vereador Edmar falou que ia receber R$500 mil. Não é prerrogativa de vereador buscar dinheiro, isso é do executivo, viu? Tá, mas se o vereador tem contato, não é importante ajudar a cidade? Outra coisa, o Edmar falou que viria os R$500 mil. Veio, Edmar? Os R$500 mil que você falou, a semana que vem tem R$500 mil que vai entrar aqui no município, que eu trouxe. Entrou os R$500 mil? Está gravado e está filmado. Está gravado. Se você for no Campo da Vila e ver a reforma... O Campo da Vila já tinha sido falado que foi ele que trouxe 200 mil. Não é eu. O vereador Edmar que trouxe os 500 mil do Campo da Vila. Mas já tinha sido reformado quando eu veio aqui. Ele falou que a semana que vem vinha mais 500 mil. Opa! O que eu disse e volto a dizer, que eu tinha trazido 500 mil, 250 mil foram liberados porque o prefeito conseguiu fazer, os 250 mil foram perdidos. E que eu estive com o deputado Alfredo Kaifer e ele garantiu, se o time, o PSTC, continuasse na primeira divisão, já estava, como eu fui para Brasília com o vereador Rodrigo, ele já colocou uma emenda de mais R$300 mil para Cornélio Procópio, independente se eu vai estar ou não aqui nesta casa no ano que vem.
Perfeito. Bom, feito isso, senhor Maurício, o tempo já expirou, finalizar, nós temos mais um uso da tribuna e a gente tem um horário tudo bem. a cumprir. Só complementando. Realmente, eu não vim aqui para agredir ninguém, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu vim aqui para falar coisas importantes e dizer a respeito daquilo que fizeram comigo e que eu não achei certo. Eu estava até hoje com isso entalado e qualquer cidadão que viesse aqui iria ficar. Então, o que eu peço é o seguinte, que depois da degravação, de novo, viu, Rafael, que constasse exatamente o que o parecer do Ministério Público diz no parágrafo, claramente, o Ministério Público está dizendo, a degravação já não importa mais. O Ministério Público já fez a análise. O nosso Ministério Público é tão bom que está prendendo um ex-presidente. Então, nós não podemos pegar o nosso Ministério Público e deixar de lado. Sabe? Ele é importante para que a democracia funcione, assim como o judiciário. E eu gostaria de agradecer a todos pelo espaço. Nós que agradecemos sua presença. Senhora Presidente, passamos ao requerimento número 14 de 2016. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, eu, Isabel Cristina Marçom, portadora do título eleitoral 49741260-680, residente neste município, usando das prerrogativas que me são conferidas pelo artigo 199 do Regimento Interno, requeiro a minha inscrição para fazer uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Cornélio Procópio para falar sobre o seguinte assunto: Lei Antifracking. Cornélio Procópio, 20 de setembro de 2016, Isabel Cristina Marçom. Senhora Isabel, a senhora tem 5 minutos para fazer uso da tribuna. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa noite a todos e todas. Senhora Presidente, mesa diretiva. Bem, a fala é sobre a lei antifracking para o município de Cornélio Procópio, que aí a autoria é o Fernandinho, Edmar, Vanildo e o Rafael. Então, nós gostaríamos de falar brevemente da necessidade da aprovação dessa lei, porque o município de Cornélio Procópio, assim como todos os outros municípios do estado do Paraná, corre o risco de haver o início da extração do gás de xisto, que também é conhecido como gás venenoso. Então, isso acaba com todo o lençol freático do município, e nós temos um exemplo próximo disso, que é o caso da Argentina, onde toda uma área já passou pelo processo de desertificação, não existe mais uma planta verde no lugar, os fazendeiros todos saíram da região, os donos de propriedades rurais pequenas, pequenos camponeses, foram todos afastados dali, porque quem ficasse ou teria câncer ou morreria em pouco tempo. Então, a gente sabe muito bem que o assunto é muito grave, a mineradora vem, fica 4 anos, aniquila todo o meio ambiente, fauna, flora, vida humana, água do município, e depois vai embora, para devastar outro lugar e outra região. Então, o nosso pedido é por aprovação da lei, para que a gente possa proteger o município de Cornélio Procópio desse dano aí do gás venenoso, que é o gás de xisto. Obrigada. Estou à disposição para dúvidas. Isabel, só colocar, o vereador Edmar foi o autor inicial da lei. Ele convidou o vereador Vanildo e eu para que assinasse junto. Ele tinha essa preocupação mesmo. Sim. O Fernando detectou depois alguns pontos que poderiam ser acrescidos na lei, então, por isso foi recolocada essa lei para que nós votássemos, mas a casa foi unânime em aprovar o projeto inicial do vereador Edmar, devido à preocupação que ele teve e o que ele transmitiu para a gente sobre o problema. Vereador. Isabel, primeiro, boa noite, né? Obrigado noite. pela presença. Você sempre é uma pessoa combativa e que luta pela nossa cidade. Obrigada. Quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto, ainda estava comentando com o Fernandinho, quando agora ele me ligou, que estava em conversações com você. Eu fui procurado por um vereador de Santa Amélia. Ele foi na minha casa e eu leigo no assunto. E a hora que ele abriu uma planilha e começou a me mostrar, eu fiquei impressionado. Eu falei, porque isso aqui, além de afetar já a nossa geração, vai afetar gerações futuras, né? E foi quando eu vim a essa casa, convidei o Rafael, convidei os outros vereadores, nós fomos aprovamos por unanimidade,
E não sabia que essa lei já estava até um pouco passada. E foi quando o vereador Fernando me ligou, que eu acho que em conversa com você, mais um pessoal que veio de fora, né, de uma ONG, se eu não me engano, e que já tinha uma lei mais nova ainda que a gente ia aprimorar em cima desta aqui. Então, quero te parabenizar pela sua busca incansável por nos ajudar, por ajudar o nosso município, e nós sabemos que isso é muito... Eu não quero dizer essa palavra, porque eu não quero correr disso, mas é muito prejudicial, não só a nós humanos, mas à natureza, né? E que se nós não tomarmos medidas radicais, se as outras cidades não tomarem medidas radicais, é que você disse, nós vamos virar num deserto. Porque a exploração, quando lá na rocha, lá embaixo, e quando ela explora, e aquele gás ele sai arrebentando com tudo. E depois não adianta depois a gente chorar, porque aí o estrago vai ser feito. Parabéns pelo seu trabalho, que você continue não só nessa área, mas em outras áreas que você puder nos ajudar, que você seja bem-vinda nesta casa. Muito obrigada. Senhor presidente, peço a palavra. Eu tive contato através da Isabel Marção, quando trouxe essa preocupação e nos deu a oportunidade da gente votar essa lei. Quero dizer para os senhores que eu tive a oportunidade de pesquisar sobre o assunto, embora a gente está com o tempo extremamente corrido aí, mas o fato é o seguinte, em menos de 30 dias, o nosso subsolo vai a leilão. Sim. E aí, está aí essa questão desse governo do Temer, tá? Que vai colocar o nosso subsolo à venda, num leilão, e o que vai acontecer, e o que eu pude verificar e identificar. O solo da Argentina é um solo muito bom. A gente sabe, o Edmar, por exemplo, que é da área agrícola, sabe muito bem que o solo argentino é um solo altamente produtivo. E aonde foi feita a prospecção do gás do xisto, justamente lá. Acabou a terra, virou um deserto, para vocês terem uma ideia. Tá? Inclusive as crianças que nasceram deformadas naquela região. Quer dizer, esse troço do fracking é um negócio do diabo, não pode ser outra coisa. Porque aonde é feito isso, tá? Arrebenta com toda a economia regional, arrebenta com as terras dos agricultores. Aí eu comecei a me lembrar. Houve um anúncio que tinham achado petróleo aqui em Sertaneja. Mentira! É para destruir as melhores terras do mundo que se localizam em Sertaneja. Terras igual Sertaneja só existe na Argentina e na Índia. Em nenhum outro lugar mais no mundo existe. E aqueles caminhões enormes que passaram, coincidentemente eu vi esses caminhões passaram, eles estão fazendo a identificação dos lugares onde pode fazer aí essa tubulação. Para os senhores terem uma ideia, numa das reuniões que a gente teve no Ministério da Pesca, eles disseram que a região do Brasil que mais tem água é a nossa região aqui, que vai de Cornélio até Itambaracá. E por que é a preferência deles exatamente essa nossa região aqui de Cornélio Procópio até Itambaracá? Porque essa água, são acho que 30 milhões de litros de água, elas são, juntamente com areia e mais 700 tipos de produtos químicos injetados no nosso solo para fazer a extração desse xisto. Esses 700 produtos químicos, eles ficam uma eternidade na nossa terra. Quer dizer, por onde passar, por mais de 100 anos. Quer dizer, aonde passar vai haver uma degradação da nossa agricultura muito grande. E olha como as coisas são. Pegam todo mundo no período eleitoral, no Congresso Nacional não passa isso, porque o Congresso Nacional hoje atende ao sistema capitalista, atende ao sistema dos bancos e do capital. Na Assembleia Legislativa nossa, é uma Assembleia comprometida, e aí tem que as ONGs buscarem nos municípios essa intervenção para que cada Câmara de Vereadores faça um projeto desse. Gente, esse tipo de extração pelo fracking são apenas caminhões que eles chegam, introduzem a água,
pegam esse gás da extração do xisto. O nosso xisto, que está aqui sobre o nosso subsolo, ele é 5 vezes melhor do que os encontrados até agora, em termos de qualidade. Depois eu quero que você fale um pouco do que aconteceu em Oklahoma, o que aconteceu naquela região onde houve a extração através desse método. Então, dizendo aos senhores, isso é uma coisa que tem que ser combatida pela nossa população, porque como foi o crack inventado para as lavouras de cana-de-açúcar, o crack foi inventado para atender a população mais pobre, para tornar os americanos que inventaram isso, para tornar os nossos pobres altamente dependentes, infiltraram o crack nas lavouras. Agora vem esse método para acabar com a nossa terra, porque esse sistema capitalista que está aí não está nem aí. E um projeto desse tipo não passa na Assembleia Legislativa do Paraná. Veja bem, Pirulito, olha como é que está na Assembleia. Eles querem dizer o seguinte: para cada autorização no Paraná que for feito, deve ser aprovado pelos deputados. Na realidade, eles querem negociar uma por uma. É o que está implícito nesse processo do fracking. Então, é uma questão muito séria que se joga dentro de um período eleitoral, quando todos nós estamos preocupados com as nossas eleições, estão vendendo o nosso subsolo, estão vendendo a alma do nosso povo, estão levando a nossa região à desgraça e vão matar as pessoas. É um projeto de morte, é um projeto assassino, é um projeto que acaba com as pessoas, é um projeto que mutila os fetos, é um projeto que traz o câncer, é um projeto que traz tudo que o diabo gosta, onde ele é aplicado. Por isso que eu quero dizer essa noite, que os parceiros vereadores que estão votando esse projeto, e nós que estamos votando, nós estamos fazendo um ato de civismo com o nosso país, um ato de respeito com a nossa sociedade e com a nossa comunidade, quando a gente vê, mais uma vez, a dependência do Estado americano do nosso país. Quando a gente lutou na Revolução de 64 para espantar essa gente daqui, eles voltam agora de outra forma. Voltam através da onde? Qual é o estado de dominação? No passado, o que acontecia? Os americanos financiavam grupos de direita para ter o domínio. Agora o que eles estão fazendo? Estão financiando os políticos, estão financiando o Congresso Nacional para vender a nossa nação, para vender a nossa Amazônia. Agora veja o seguinte, como que vai ficar a questão do aquífero de Botucatu, que está do Guarani? Como que vai ficar o aquífero? Vai ser todo contaminado dentro desse processo. Esse aquífero que pode ser a salvação ainda no futuro. Agora, a nossa região é a região escolhida, porque é a região do Brasil que mais tem água no sul desse país. Eles querem destruir a nossa região, a nossa terra e o nosso povo. Então, minha gente, nós devemos agora buscar os nossos vereadores amigos, já que a Assembleia não tem coragem de apresentar um projeto desse, porque negociam. A nossa Câmara Federal, os nossos deputados federais que a gente ajuda, não fazem isso porque querem negociar. Nós temos que buscar os nossos vereadores, parceiros, e em todos os municípios apresentar projeto a esse modelo que está sendo colocado aqui nessa votação. Denis William, eu quero ver você aqui no próximo mandato. E essas são discussões nacionais que nós temos que fazer essa discussão aqui na Câmara de Vereadores. Porque, infelizmente, nós estamos, muitas vezes, sendo desrespeitados, em algumas casas, quando a gente está visitando, por causa da má política dos nossos deputados federais e estaduais, que não nos representam mais, e representam o dinheiro e o capital que está sendo colocado nesse país. Muito obrigado, senhoras e senhores. Então, só respondendo e complementando a informação, Edmarzinho, a Caritas do Brasil, que é uma das instituições que abraçou a causa do fracking, ela é uma organização internacional. Então, como eu já vinha vendo a movimentação dos caminhões, eu entrei em contato com quem tinha feito o projeto e as coisas tinham dado certo. Então, o Paranavaí já está protegida, o Moarama já está, e agora a Maringá está dizendo não para o fracking. Inclusive, assim, Cornélio Procópio, votando hoje, amanhã vocês vão estar sendo noticiados na Alemanha, na Noruega, na Dinamarca, e na Inglaterra, e em todos os países, as cidades que dizem não ao fracking,
estão fazendo parte de uma lista registrada que a Caritas tem encabeçado aí. Esses caminhões estavam passando por aqui esses dias, não estavam? Esses caminhões começaram a passar por aqui, eles chegaram na região, em Cambará, por volta de fevereiro. Mineradora Global. Global. Eles são americanos. São americanos. Então, esses caminhões estão todos importados, nada daqui. Então, a gente sempre fala isso também. Mineradora não compra equipamento no país que explora, ela traz o equipamento, né? Então, eles trouxeram esse equipamento, bateram a estrada toda. E se vocês procurarem por aí, vocês já vão começar a ver. Fizeram uma análise. E o estaqueamento já está marcado, né? E aí fazer duas menções aí para informar todo mundo e aí atualizar a informação. Quando eles chegam no município, são 6.000 poços. 6.000 poços. 6.000? Poços. 6.000. Poços. Furam 6.000 poços. Conectam todos esses 6.000 poços entre si. E gostaria também de lembrar vocês que não é o fato deles estarem aí estaqueando beira de estrada, que é ali que eles vão começar. Se não tiver lei no município, eles chegam na porta da casa da pessoa e dizem assim: bom dia, estou começando a fazer um poço aqui, tá? Isso daqui é propriedade privada, mas o que está aqui debaixo é meu. Porque está. Me concede. E aí, complementando a informação do Fernandinho, amanhã, quando vocês acordarem, vocês pensem assim: hoje faltam 47 dias para o leilão do bloco de Cornélio Procópio. E ninguém está falando no assunto. Faltam 47 dias. Todo esse bloco aqui vai ao leilão. E a cidade que não tiver essa lei, Pirulito, os 6.000 poços vão ser instalados. Não, mas a partir do momento agora que ela for publicada, ele já não pode. Não, e aí você faz um grande favor para os seus vizinhos de município. Porque aí você já sente que a mineradora não vai vir para uma região que a população está orientada, informada e que já tem uma lei protegendo. É a única forma. O município ter uma lei que proteja o território. Se os municípios não se unirem, o Fernandinho falou uma coisa muito certa: a melhor área nossa está aqui, dessa região para sertaneja. Você já pensou? E aí, como eles têm, Edmar, a água gratuita, porque eles chegam e eles vão pedir água para quem? A água está lá, né? Então, vamos supor o município como Sertaneja, que está ali margeado por água. É por ali que eles entram, é ali que eles começam. A água é usada gratuitamente, porque a mineradora trabalha com lucro por bloco. Então, se ela vem e o bloco tem lucro, ela continua investindo e abrindo. Então, o primeiro lugar que eles chegam é onde tem água. E a nossa preocupação aqui é o Rio Congonhas também. Porque, como ele vai... O Rio Congonhas, ele meio que serpenteia o município, né? Então, muitos lugares estão ali esbarrando com ele e a gente pode ter problemas muito sérios até a fronteira com os outros municípios. E a água que nós bebemos é de onde? É essa água. Porque a nossa terra aqui, ela é uma esponja que preserva o aquífero Guarani. Você entendeu o que eu tenho? Sim, não, é a água do município do Rio Congonhas, sim. Sim, e aí você já tem o início da desertificação, porque as pessoas vão começar a se mudar daqui, elas vão embora, porque quem fica sem água não tem como se manter no lugar. E também a gente quer chamar a atenção para a questão da radioatividade, que ela é tanto colocada nesses produtos químicos que vão para a água para a extração do xisto, como você tem o risco de haver material radioativo e vir para a superfície, e você também tem problemas com isso, o que é muito frequente nas cidades que são atingidas. Vocês têm outras dúvidas? O que nós esperamos é que as outras cidades façam a parte dela, né? Como é que você está em contato com a cidade da região? Você tem alguma notícia? Bom, as cidades da região são assim. Quando as pessoas, os voluntários todos,
conversam com as pessoas e elas não sabem o que é o fracking, a gente tem até dificuldade de explicar, porque é um nome estranho para as pessoas. Mas quando você abre um notebook e mostra para elas o que está acontecendo, tem uma coisa que eu tenho ouvido em todos os lugares, que a gente tem um contexto nacional para ver gente doida o suficiente para deixar isso acontecer. Então, quando você conversa com o vereador e explica para ele que ele pode proteger o município dele, aí a conversa muda de figura. As pessoas se acalmam, se organizam. A gente tem feito assim, Edmar. Eu acho que cada município tem suas referências. Então, as pessoas da sociedade civil de cada município têm se organizado para conversar com as suas lideranças. Então, isso já é muito frequente, tem sido noticiado. A gente tem tido contato com muita matéria, já com muito material sobre isso. Até, se a presidente me permitir, eu trouxe um folder informativo, gostaria de deixar com vocês também, e posso mandar mais material depois também a respeito. Então, a gente sente isso, Edmar, que quando é da sociedade civil, é melhor, porque aí cada um no seu município vai fazendo a mobilização, né? Então, em algumas cidades são professores, em outros lugares são engenheiros agrônomos, em outros lugares são veterinários como você, mas sempre pessoas preocupadas com essa questão de preservar o território do município. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não? Isabel, agradecer a sua presença aqui, enfim, complementando o projeto que vai à primeira votação na data de hoje. A gente vê que o município de Cornélio dá um passo importante acerca da proteção do seu solo. Cidade Polo, né? Cidade Polo deve e tem que servir como exemplo para as cidades da região. A gente fica muito feliz de poder estar fazendo parte dessa discussão, uma discussão importante. Quiser a gente ter tempo para discutir um pouquinho mais, né, inclusive no intuito de fazer com que as pessoas realmente aprendam sobre o assunto, entendam sobre o assunto, como você mesmo mencionou. É uma situação até atípica para o leigo, né, que não tem um trato direto com essa situação, e a nível de disseminar mesmo, né, de divulgar, enfim. Mas eu creio que depois da aprovação desse projeto, eu acho que vale muito a pena a gente promover algo no sentido de informação mesmo. Eu estou há 7 meses falando sobre esse assunto em busca de informação. Eu fui a algumas palestras de instrumentalização mesmo da sociedade civil para estar trabalhando com esse tema. E vou fazer palestras voluntárias onde me chamam. As pessoas sabem que eu faço palestras de diferentes temas, então esse é outro trabalho voluntário que eu estou iniciando. Já fiz 1 ou 2 falas e estou à disposição para vir à Câmara e para trazer outras pessoas também para tratar do assunto, para deixar a Câmara Municipal instrumentalizada sobre isso, para a gente começar a conversar com a população. A ideia é isso, que a população tenha o acesso, que a população saiba a respeito do assunto, né, que dissemine, enfim, isso pelos 4 cantos, porque é importante esse envolvimento. É que, às vezes, os temas, por serem específicos demais, não é todo mundo que tem o mesmo trato, né, que dá a mesma importância. Então, realmente, é um trabalho importante e a gente fica muito feliz de poder estar fazendo parte dessa discussão na data de hoje. Dizer que essa casa está à disposição, volte sempre com outros assuntos, né, e a gente está realmente à disposição para a gente, após a votação, se você, né, quiser que a gente ajude nessa disseminação, pode contar conosco. Tá bom. Certo? E me coloco à disposição para dúvidas, para qualquer informação, e precisando de alguma coisa, entre em contato, que vai ser um prazer ajudar, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Isabel. Senhora presidente, registrar a presença, então, dos vereadores Edmar Gomes Filho, Rodrigo Marconcin e Bruno Magalhães no plenário. Passamos ao horário das lideranças. Líder do PMDB, líder do PP, líder da Rede, líder do PSC, líder do PSDB, líder do PSB,
Líder do PV, líder do Executivo, pela mesa. Passamos ao pequeno expediente. Vereadora Angélica. Só uma pergunta. Vocês vão fazer uso do pequeno e do grande expediente? Tá. Eu vou declinar do pequeno expediente, dependendo... Edson Dulce. Boa noite, vereadores, vereadoras, população que nos ouve. Gostaria de, primeiramente, agradecer a todos os conjuntos qual eu já passei, pelo atendimento, pelo carinho que as pessoas estão tendo com os vereadores de Cornélio Procópio. Eu sei que também vocês que estão andando aí, eu encontro o Pirulito, o Bruno, todo mundo que está andando, eu acho que a população de Cornélio Procópio está de parabéns. Até agora não houve nenhuma crítica ao meu respeito, e quem tem o que fez vai ser colhido. Quem não fez, quem planta tempestade, colhe tempestade. Então, eu queria parabenizar todos os bairros, do qual eu tenho mais de 15 bairros ainda para ir, e até agora não houve nenhuma ofensa contra a minha pessoa. Queria mandar um abraço a uma moradora do Conjunto Taurus, é a Rose. Eu estive lá na sexta-feira e ela fez um questionamento, uma cobrança da minha pessoa a respeito, que quando eu falo, ela disse que a minha voz é rouca e não está ouvindo direito. Então, eu disse que poderia ser o microfone, mas eu disse que eu ia mandar um abraço para ela. Para você, Rose, que cobrança a gente aceita. E não esqueci, não. Eu disse que ia mandar um abraço para você. Então, estou aqui mandando um abraço para você, Rose, do Conjunto Taurus. Jardim Progresso. Me surpreendeu ontem que lá, Bruno Magalhães, o cavalete da academia do pessoal lá do salão comunitário, o prefeito diz que não paga a água do salão comunitário do Jardim Progresso. Então, eu falei a algumas moradoras que eu ia fazer essa cobrança, então já está aqui a cobrança. Sem falar do asfalto em todos os cantos da cidade, que eu falo no geral. Cornélio Procópio, 80% da cidade não tem asfalto. Então, todas as pessoas que me questionaram quanto ao asfalto, está aí. Então, quero dizer que a cobrança eu estou fazendo ao prefeito. Agora, se ele acata ou não, mas o trabalho do vereador está feito. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhora presidente, senhores vereadores, população presente, e aquela que ouve a sessão da Câmara através da Rádio Cornélio, só para fazer uma colocação, o vereador Bruno, candidato do partido do nosso amigo vereador Fernando, postou um vídeo nas redes sociais dizendo que a administração do prefeito Fred foi mal por culpa dessa Câmara de Vereadores. E pediu para que a população votasse contra os vereadores atuais usando esse argumento. Achei a colocação profundamente infeliz. Só um minuto, vereador. Eu não entendi o começo do seu assunto. Vereador, eu não vou me reservar o direito de não falar. Eu vou falar o nome, sim. O vereador, o candidato a vereador Rafael Sampaio, sim, postou um vídeo nas redes sociais dizendo que a culpa da administração do prefeito Fred tem uma avaliação muito ruim hoje deve-se ao fato dessa Câmara ter jogado o tempo todo no sentido de prejudicar o prefeito Fred. Achei a colocação impertinente, totalmente desfocada da realidade que nós vivemos aqui. O prefeito Fred fez uma administração que não é bem avaliada por deficiências pessoais e de equipe. Essa Câmara de Vereadores jamais se furtou a votar qualquer dos projetos que o prefeito mandou para cá, e nós não temos que ser responsabilizados por isso, tampouco temos que ficar quietos diante de estratégias eleitorais que visam, de repente, obter votos, não a partir de ideias originais e de bons projetos, mas a partir de críticas direcionadas a essa Câmara. Considero o candidato Rafael Sampaio preparado, ele é uma pessoa preparada, e até pelo fato de ser preparado,
deveria fazer uma campanha de um nível um pouco melhor e não ter descido ao nível que ele desceu com essa postagem nas redes sociais. Vereador Rafael Haddad. Senhora presidente, nobres vereadores da mesa diretiva, vereadores, vereadora Márcia, que se faz presente, os nossos assessores e aqueles que nos acompanham em casa através da transmissão pela TV e pela Rádio Cornélio. Meu muito boa noite. Senhora presidente, venho hoje aqui trazer algumas dos meus requerimentos e das minhas indicações para a melhoria do município de Cornélio Procópio. Nós temos ali sentido o cadeião, né, sentido o container, como as pessoas chamam, após ele o bairro Benedito Catarino, que é um bairro conhecido popularmente como as Casas da FIO, que tem atendido uma população que está lutando pela questão da habitação. Do trecho da cadeia até o bairro, há um longo trecho sem nenhuma iluminação pública. As pessoas que por ali passam, principalmente de manhã, indo para o trabalho, ou no final da tarde, quando retornam, ficam no escuro total. Risco tem de assalto, risco tem de atropelamento, risco tem da pessoa tropeçar e cair andando naquela escuridão. Então, faço hoje um requerimento para que o Executivo Municipal possa providenciar de maneira urgente a iluminação pública naquele trecho, pois eles pagam impostos, pois eles são moradores de Cornélio Procópio e devem ter o mesmo respeito e o mesmo tratamento de qualquer outro morador que reside em qualquer outra área da cidade. Não o suficiente, esses moradores, assim como os moradores da Vila Mariana, assim como os moradores da Vila Nova, assim como moradores de vários bairros, como um trecho da Vila Santa Catarina, não recebem a visita dos Correios. Os Correios não chegam nessas residências. Então, faço aqui um requerimento também hoje para que essas residências sejam atendidas pelo Correio e que o Executivo Municipal passe o mapa atualizado da cidade para os Correios, para que eles possam atender essas famílias. Porque até mesmo um cartão, uma fatura, é deixada no Correio, essas famílias têm que ir atrás. E num período como os de hoje, no qual nós temos o banco em greve, qualquer atraso significa em multa, e essas famílias que já lutam para sobreviver vão ser prejudicadas pela falta de entrega dos Correios. Mas, senhora presidente, tem um outro comentário que eu gostaria de fazer. Amanhã é dia 21 de setembro, dia da árvore. E nada mais justo do que cobrar do Executivo Municipal a implantação do plano de arborização, um projeto de lei que eu e Vossa Excelência aprovamos aqui, obrigando o município a contratar esse plano, ou executar esse plano, dentro daquilo que o Ministério Público preconiza. No dia da árvore, a gente tem que estar atento, pois hoje no município a gente vê mais pessoas cortando árvores do que plantando. Mas existem mais pessoas querendo tirar a sombra e tirar o agrado do microclima que ela proporciona, do que preservar uma árvore que traz sombra, traz um clima mais agradável e, principalmente, controla a poluição. Controla os micropoluentes, controla principalmente quando a gente tem uma questão de ventos que trazem poeira, ela segura isso. Vereador Luiz Carlos. Só aproveitando, nós aprovamos aqui o Nasce uma Criança, Plante uma Árvore. É mais um dos projetos aprovados aqui que foram engavetados. Engavetados e não tem sido cumprido pelo Executivo Municipal, e a gente não quer judicializar esse mandato, mas a gente tem que cobrar para que as leis aqui aprovadas sejam definitivamente implantadas. Senhora presidente, queria deixar por último parabéns ao meu sobrinho Miguel Haddad, que hoje faz 6 anos. Parabéns, Miguel, hoje é aniversário dele, daqui a pouco o tio vai aí te dar um beijo. Para convidar nós para o churrasco? Vereador Rodrigo. Passamos para o grande expediente. Não. Alguém vai usar o grande expediente? Alguns vereadores? Podemos passar então para a ordem do dia. Projetos em segunda votação. Projeto de Lei 035 de 2016, do vereador Bruno Magalhães,
Ementa, altera a Lei Municipal 332 de 2016 do Passe Livre, juntamente com as emendas, né, senhora presidente? Isso. Projeto de Lei 035/2016. Em discussão, o projeto de lei. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Vereador Vanildo Sotero pede dispensa de terceira votação. Em discussão, o pedido de dispensa. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos aos projetos em primeira votação. Projeto de Lei 036 de 2016, dos vereadores Edmar Gomes Filho, Fernando Vanucci Pepes, Vanildo Felipe Sotero e Rafael Haddad. Ementa, dispõe sobre a proibição de concessão de alvará e ou licença para o uso do solo e para o tráfego de veículos em vias públicas, a outorga e o uso de águas, a queima de gases na atmosfera, a vedação da concessão de anuência prévia em licenciamentos e outorgas de água com a finalidade de exploração e ou explotação dos gases e óleos não convencionais, gás xisto, shale gas, tight oil e outros, pelos métodos de fratura hidráulica, fracking, e refraturamento hidráulico refracking, na esfera da competência municipal, bem como proíbe a instalação, reforma ou operação de atividades, serviços, empreendimentos e obras de produção, comercialização, transporte, armazenamento, utilização, importação, exportação, destinação final ou temporária de resíduos, ou quaisquer outras usadas para o fraturamento ou refraturamento hidráulico, componentes e afins em todo o território do município de Cornélio Procópio, no estado do Paraná, e da outras providências. Em discussão, projeto de lei 036/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos, senhora presidente, aos requerimentos. Protocolo 394 de 2016, do vereador Fernando Pepes. Ementa, requer envio de ofício ao secretário estadual de transporte sobre a solicitação de radar e sinalização adequada na PR-160, no cruzamento da rua Roxinol, no conjunto Nova Esperança. Em discussão, protocolo 394/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 397 de 2016, do vereador Rafael Haddad. Ementa, requer a extensão da rede elétrica no prolongamento da Avenida Gralha Azul, Jardim Primavera, até o conjunto Benedito Catarino, compreendendo o trecho após a cadeia. Em discussão, protocolo 397/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 398 de 2016, do vereador Rafael Haddad. Ementa, requer inclusão do novo conjunto José Benedito Catarino na rota de entrega dos Correios, assim como a inserção, completar aqui, senhora presidente, da Vila Nova e conjunto Nova Esperança na entrega dos Correios. Em discussão, protocolo 398/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Senhora presidente, vou invocar o artigo 113, parágrafo 3º, inciso 8º, para fazer um requerimento verbal. Senhora presidente, com a iminência desta casa deixar o prédio que hoje utiliza para ocupar o prédio ao lado, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência que encaminhasse ofício ao Executivo Municipal para que o prédio atual que nós utilizamos, após a saída desta casa, seja concedida para a Central de Conselhos, para que eles possam albergar todos os conselhos existentes e ter um plenário adequado para as discussões que a gente preconiza, audiências públicas, utilização para a comunidade, para que ele possa ir trabalhar conjuntamente com os conselhos do município. Em discussão, o protocolo verbal apresentado. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos às indicações. Protocolo 393 de 2016, do vereador Fernando Pepes. Ementa, indica a colocação de vidros e recuperação do centro comunitário do conjunto Vitor Dantas.
Será encaminhado. Protocolo 395 de 2016 do vereador Fernando Pepes. Ementa. Reitera indicação para melhoria nas ruas e galerias de águas pluviais do Jardim Pérola. Será encaminhado. Protocolo 396 de 2016 do vereador Edson Dulce. Ementa. Indica recape asfáltico Francisco